I'm Chucky. Wanna Play a game. What's your favorite scary movie? Kill for mother. welcome down here? We'll tear your soul apart. One more time. Olá e sejam bem-vindos ao Psycho Approved, o podcast que analisa o terror cinematográfico de uma perspectiva psicológica. O meu nome é Daniel e no episódio de hoje vamos analisar um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, The Silence of the Lambs. Este episódio também vai funcionar de uma forma bastante diferente dos anteriores, no sentido em que eu vou-me focar mais na psicologia por trás do filme e nos casos verídicos em que o filme se inspirou, e menos na história do filme e das suas sequelas. Um rápido aviso antes de começarmos. Este episódio contém alguns temas perturbadores que incluem homicídio, violação, desmembramento e canibalismo. Se esta não é a tua cena, eu sugiro que vais ouvir outra coisa qualquer. You still wake up sometimes, don't you? You wake up in the dark and hear the screaming of the lamb. Portanto, o Silence of the Lambs foi um tipo de terror completamente novo quando estreou no Dia dos Namorados de 1991. Os anos 90 foram um período em que o termo serial killer ainda estava presente na mente de toda a população como um medo real que eles tinham de lidar no dia-a-dia, e é isso que torna o Silence of the Lambs diferente dos outros. Porque o Freddy Krueger, o Michael Myers, o Jason Voorhees, apesar de serem icónicos, são irrealistas. São assassinos de slashers com um certo toque sobrenatural que nos leva a separar o facto da ficção. Mas o vilão do Silence of the Lambs era o tipo de monstro que as audiências ainda não tinham visto retratado sem ser nas notícias. O Buffalo Bill era o tipo de assassino que podia surgir na vida real. Uma mistura de ficção e factos verídicos, baseada em assassinos reais que ainda assombravam a sociedade à altura. Why don't you ask me about Buffalo Bill? Eu acredito que este filme foi o que criou o nosso fascínio por true crime. Na altura, a ideia de entrevistar um criminoso para compreender a sua mente ainda não era tão mainstream como é hoje em dia, e só passou a ser graças a este filme e ao famoso Hannibal Lecter. Good evening, Clarice. Quando se pensa num canibal, nós temos a tendência para imaginar um monstro coberto de sangue, mas o Lecter é exatamente o oposto. Ele é inteligente e está sempre 2 passos à frente de todas as outras personagens, e é isso que o torna tão fascinante. Eu quero deixar bastante claro que ele não passa de uma personagem fictícia. Os crimes dele não foram de todo baseados em crimes reais. No entanto, a personagem em si foi inspirada por, pelo menos, um assassino real. Nos anos 60, o escritor Thomas Harris estava a trabalhar como jornalista e um dos seus casos o levou até uma prisão no México para entrevistar um assassino. E foi lá que ele conheceu o Dr. Salazar, que ele acreditava que era um membro do staff da prisão. Este homem começou a fazer várias questões e a mostrar imenso interesse no caso que o Harris estava a investigar, mas só mais tarde é que o Harris descobriu que o Salazar na verdade não era doutor nenhum. O verdadeiro nome dele era Alfredo Bali Trevinho e ele era um prisioneiro e ex-cirurgião. O Trevinho foi preso por cortar a garganta do namorado, drenar o sangue do corpo dele numa banheira, escortejar o corpo em pedaços e enterrá-lo na quinta da família. O motivo nunca foi claro. Uns dizem que foi por causa de problemas financeiros, outros que o namorado pretendia casar-se com uma mulher para esconder a sua sexualidade, mas não importa na realidade, porque, apesar disto, não só este homem conseguiu sair em liberdade em 2008, como ainda retomou a sua profissão como cirurgião e viveu feliz para sempre. Well, pelo menos até morrer de cancro pancreático um ano depois. E foi este contraste entre os crimes e a aparente sanidade, inteligência e boas maneiras do Trevinho que levou à criação do Hannibal Lecter. I've been in this room for 8 years now, Clarice. I know they will never ever let me out while I'm alive. Um segundo aviso antes de continuarmos. Eu encontro-me atualmente a meio da minha licenciatura de Psicologia, portanto alguma da informação que eu irei dar daqui em diante pode não estar 100% correta, mas eu vou fazer o meu melhor. Bem, o Hannibal Lecter é rotulado por muitos como um psicopata, um termo que nós usamos geralmente para descrever indivíduos com o que o DSM chama de transtorno de personalidade antissocial. E à primeira vista, sem dúvida que ele demonstra alguns dos sintomas mais típicos deste distúrbio. Carismático, manipulador, falta de remorsos em relação aos seus atos, mas também existem alguns traços na personalidade dele que não se enquadram tão bem no perfil de um psicopata. Por exemplo, ele parece formar uma ligação genuína com a Clarice, a personagem principal do filme, que nós vamos falar mais para a frente. Isto demonstra algum nível de empatia interpessoal que não faria sentido num psicopata. Outro exemplo disto é que certos estudos defendem que pessoas com transtorno de personalidade antissocial possuem um QI mais baixo do que a população geral.
o que claramente não é o caso do Lecter. Portanto, em conclusão, o Hannibal Lecter é um caso complexo que desafia qualquer categorização a nível de perfil psicológico. Ele encarna algumas características de um psicopata, sim, mas outras características simplesmente não encaixam no molde. O que faz sentido, visto que nós estamos a falar de uma personagem de ficção, logo alguns detalhes vão ser sempre exagerados para aumentar o entretenimento do filme. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Mas no que diz respeito a impacto cultural, a Clarice Starling é tão relevante quanto o Lecter. A agente do FBI encarregue de entrevistar o Lecter também é baseada numa pessoa real, Patricia Kirby, uma agente que o Harris conheceu enquanto fazia a investigação para o seu livro. You spook easily, Starling? Not yet, sir. A Clarice foi criada numa época em que o sexismo ainda era mais prevalente do que é hoje em dia e uma mulher a trabalhar numa posição como esta era bastante raro. E eu acho que o filme faz um excelente trabalho a demonstrar este sexismo através da forma como ela é assediada e objetificada tanto pelos colegas dela como pelos criminosos que ela encontra. Outro facto interessante sobre a produção deste filme é que o FBI trabalhou em conjunto com os produtores durante as gravações na esperança que a Clarice pudesse ser uma ferramenta de recrutamento para mulheres por todo o mundo. Se isto resultou, não faço ideia, mas que ela deixou a sua marca no mundo do cinema, deixou. A Clarice ajudou a criar a ideia de uma protagonista forte e complexa que veio substituir a típica Final Girl que sobrevivia por pura sorte na maioria dos filmes. Mas o Silence of the Lambs não se foca apenas nestas duas personagens. A Clarice está a entrevistar o Lecter porque o FBI quer usá-lo como ferramenta para capturar outro assassino que ainda está em liberdade. Um assassino que os mídias chamaram de Buffalo Bill. I'm offering you a psychological profile of Buffalo Bill. Ao contrário do Hannibal Lecter, o Buffalo Bill é uma representação mais realista dos criminosos violentos que infestaram as décadas de 80 e 90, antes da investigação forense evoluir e se tornar mais complicado de escapar. O Buffalo Bill é um homem que, como muitos serial killers reais, não é particularmente inteligente ou carismático. E mesmo assim ele conseguiu fugir à lei por tanto tempo que ele acabou por levar o FBI a recorrer a outro criminoso. Tal como aconteceu no mundo real durante o caso do Gary Ridgway, também conhecido como o Green River Killer. Um homem que estrangulou 49 a 70 mulheres e levou as autoridades a consultar o Ted Bundy durante a sua investigação. O filme mostra-nos algumas fotos das vítimas do Buffalo Bill, o que revela o MO dele como alguém que gosta de esfolar as suas vítimas. Shoots them, skins them, and dumps them. O Lecter aceita ajudar a Clarice e revela que o Bill foi um dos seus pacientes durante os seus tempos como psiquiatra e, enquanto isso, o assassino encontra a sua próxima vítima. A cena do filme em que o Buffalo Bill captura a sua vítima é assustadoramente realista. É uma história que todos nós conhecemos. Uma mulher a caminhar sozinha à noite que é abordada por um estranho que lhe pede ajuda. Geralmente, uma mulher nestas circunstâncias teria muito mais cuidado. No entanto, este homem tinha um braço engessado. E que tipo de monstro é que recusa ajudar um homem com um braço partido? Então, ela aceita ajudá-lo a carregar mobília para a carrinha dele e, quando se apercebe que algo está errado, já é tarde demais. Se isto parece familiar, é porque este é o mesmo truque que foi utilizado pelo Ted Bundy, um dos maiores serial killers da América que raptou, violou e assassinou mais de 30 mulheres durante a década de 70. E até ao dia de hoje, o número exato de vítimas dele é um mistério. No filme, a vítima é a Catherine Martin, que acorda no fundo de um poço da cave do assassino. Ela ainda tenta implorar ao homem e oferecer dinheiro, só que o Buffalo Bill não está interessado em dinheiro, poder, nem sequer sexo. O que ele realmente quer é a pele dela. He's making himself a woman's suit, Mr. Crawford, out of real women. Ok, então eu acho que todos podemos concordar que a este ponto já não existe nenhuma ligação ao Ted Bundy, certo? O Bundy matou todas as vítimas dele em pouco tempo e nunca raptou nenhuma. Ele ainda mutilou algumas delas e participou em atos de necrofilia, mas que nós saibamos, pelo menos, ele nunca esfolou ninguém. Mas algo bastante interessante que acontece durante uma cena entre estas duas personagens é quando o Buffalo Bill exige que a Catherine esfregue um esfoliante na pele, porque ele fala da forma mais desumanizante possível. Ele refere-se a ela na terceira pessoa e com o pronome it em vez de her. Eu assumo que toda a gente que ouça o meu podcast fala inglês, mas para quem não fala, este pronome é usado só para animais ou objetos. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again.
Isto é um fenómeno estudado pela psicologia social e que é bastante comum nos períodos mais obscuros da nossa história, como o Holocausto ou a escravatura, que só foram possíveis graças à nossa capacidade de desumanização das vítimas. Como o objetivo do Bill era arrancar a pele das suas vítimas e mantê-las como um troféu, faz sentido que ele não as visse como seres humanos, mas sim como um meio para atingir um fim. E o primeiro assassino que me vem à cabeça quando penso nesta situação é o Ed Gein, um assassino que operou entre as décadas de 40 e 50. O Gein usava cadáveres como materiais de construção. Por exemplo, ele fazia cadeiras com pele humana, espartilhos com torsos femininos, taças com crânios, entre muitos outros projetos. O Gein matava ou desenterrava corpos de cemitérios para ter mais material de construção. Ele não distinguia entre vivo ou morto, porque para ele a diferença não importava. Aliás, na altura em que ele foi apanhado, o Gein até estava a tentar entrar no mundo da moda com um fabuloso fato de pele feminina, que ele infelizmente nunca conseguiu acabar. E para os fãs de American Horror Story, sim, ele também foi a inspiração por detrás do Bloody Face da segunda temporada. E claro que ele também foi uma das inspirações por detrás do Leatherface do Texas Chainsaw Massacre, mas esse franchise vai receber o seu próprio episódio aqui no podcast eventualmente, portanto, havemos de lá chegar. No filme, o Buffalo Bill também estava a criar um fato com a pele das suas vítimas e ambos as viam como objetos. O desejo do Buffalo Bill de se tornar uma mulher, tal como foi descrito pelo realizador do filme, não tem nada a ver com a sua identidade de género, mas por se sentir preso na sua própria pele e acreditar que ao usar a pele de uma mulher podia ser outra pessoa. Este problema é alimentado pelas suas próprias inseguranças e falta de autoestima, possivelmente por causa dos traumas de infância que ele enfrentou. Ele vê-se como inferior e fraco e quer mudar de identidade para poder atingir uma forma que ele próprio idealizou como perfeita. The significance of the moth is change. Caterpillar into chrysalis or pupa, and from thence into beauty. Our Billy wants to change too. Portanto, a descoberta que o Buffalo Bill planeia usar a pele das suas vítimas para fazer uma declaração de moda leva o filme do Silence of the Lambs para os lados de um subgénero do terror cinematográfico que nós conhecemos como body horror ou terror corporal. É uma versão de terror que lida com a distorção e violação do corpo humano. De acordo com a psicologia evolucionária, o body horror funciona através dos nossos medos primitivos, ou seja, o medo coletivo de feridas físicas, contaminação, possessão e qualquer outra coisa ligada à destruição no nosso corpo. E não, o Silence of the Lambs não é um filme particularmente gráfico. Nós não estamos aqui a falar de nenhum Hellraiser onde vemos corpos a ser desmembrados por ganchos e correntes. O Silence of the Lambs é muito mais subtil, o que permite que a nossa imaginação preencha esses espaços. Em vez de nos mostrar os homicídios, nós somos levados a imaginá-los. É como se o filme de terror fosse na nossa própria mente. E o facto dos atos do Buffalo Bill serem inspirados por eventos reais adiciona aqui uma nova camada de terror, por sabermos que há pessoas lá fora que gostariam de nos esfolar e usar a nossa pele. Mas o fascínio por pele hidratada do Ed Gein não foi a única inspiração real por detrás desta personagem. Há outro assassino que inspirou o rapto da Catherine Martin, e esse assassino é Gary Heidnik. Tal como o Buffalo Bill, cujo nome verdadeiro é Jamie Gumb, o Heidnik cresceu nos subúrbios de Cleveland, Ohio, e a infância dele foi tão péssima quanto a do Gumb. Pai abusivo, mãe suicida, o tipo de infância típica de um serial killer. E ele também desistiu da escola aos 17 anos e juntou-se ao exército para tentar fugir da sua terrinha pequena e procurar uma vida melhor. Eu até diria que esta parte da história é bastante inspiradora e relatable se já não soubesse como é que isto vai acabar. Depois de um ano, o Heidnik é expulso do exército por mostrar sinais de problemas mentais e acaba em Filadélfia, onde ele nunca conseguiu manter um trabalho estável porque, o capitalismo é lixado. Portanto, em vez de continuar a tentar atingir o American Dream, ele decidiu usar o dinheiro da família e dos cheques da sua invalidez para fundar a sua própria igreja. Esta parte da sua vida distinguiu do Buffalo Bill, visto que esse era um falhado sem vida social, mas eu achei esta parte da história bem interessante. A carreira do Heidnik como pastor da igreja servia principalmente como um esquema para fugir às finanças. Ele investia centenas de dólares em nome da igreja e chegou a fazer quase 1 milhão graças em grande parte a doações feitas por outros tristes da igreja dele.
Aliás, conseguir safar-se com este esquema deixou o Hynek tão confiante que ele até se começou a questionar do tipo como é que eu consigo fazer sem ser apanhado? E o que é que ele decidiu fazer? Foi até um hospital psiquiátrico, onde a irmã da namorada dele estava internada, trouxe-a para casa, fechou-a numa arrecadação e violou-a. Ele foi preso rapidamente, como é óbvio, porque o staff do hospital tinha-o obrigado a assinar a folha de visitas e rapidamente alertou as autoridades. Mas como a irmã da namorada tinha sido diagnosticada com um distúrbio mental, ela não pôde testemunhar no tribunal, então ele só foi preso durante 3 anos. Há que adorar o sistema de justiça criminal. É que um psiquiatra até avisou o juiz de que o Hynek ia acabar por cometer crimes semelhantes no futuro e tudo. Mas quem é que dá ouvidos a um psiquiatra, am I right? Portanto, ele sai da prisão e volta para a sua vida calma nos subúrbios e até volta para a sua antiga profissão como padre. Só que agora ele sente que existe um vazio na sua vida porque, como é óbvio, a namorada pegou na irmã e desapareceram as duas dali. O coitadinho queria muito uma família e não ia esperar sentado que a mulher ideal caísse do céu. Então decidiu usar um serviço que aparentemente ainda existe nos dias de hoje, que é tipo um serviço de entrega de noivas ao domicílio? I don't know, eu imagino que seja o equivalente ao Tinder nos dias de hoje. Quando eu ouvi falar disto, eu imaginei um homem a preencher um formulário e voilá, uma noiva entrega à tua porta. Parece ser uma ideia boa bizarra, para ser honesto, mas eu imagino que não seja muito diferente disto. Aliás, se estás interessado, encomenda a tua noiva já em www.rosebrides.com. Estou a falar a sério, este serviço existe. E então, o nosso amigo acabado de sair da prisão por abusar de uma mulher, recebe uma encantadora senhora das Filipinas por correio e os dois casam-se imediatamente. Obviamente que eles não vivem felizes para sempre, né? Porque, para o azar desta mulher, o Hynek acaba por revelar que é aquele tipo de namorado possessivo e abusivo que já todos nós tivemos em algum ponto das nossas vidas. Portanto, em poucos meses, a mulher acusa-o de violação. Este é outro ponto que diferencia os dois. O Hynek estava interessado em saciar as suas fantasias sexuais e usava o ato da violação para exercer controle e poder sobre as suas vítimas, enquanto que o Gum estava mais interessado na parte da transformação, em tornar a pele destas mulheres no seu projeto de arte pessoal. Sexo não era de toda a cena dele. E o que é que acaba por acontecer com estas acusações de violação? Bem, o Hynek negou tudo e a mulher não compareceu em tribunal para testemunhar. Portanto, as queixas acabaram por ser retiradas e o Hynek foi livre de voltar a aterrorizar mulheres. E a história não acabou aqui. As fantasias deste homem continuaram a crescer e tornaram-se cada vez piores. Portanto, falemos agora de uma das vítimas dele, Josefina Rivera, a inspiração por trás da personagem da Catherine Martin. A Josefina era uma prostituta que o Hynek contratou. E depois de terem relações sexuais em casa dele, o Hynek aperta-lhe o pescoço até ela perder a consciência e ela acorda algemada na cave. E o que é que acontece a seguir? Ele diz-lhe que vai engravidar e que ela iria ter o bebê ali naquela cave. Depois disso, ele deixa-a sozinha e procede a raptar 4 outras mulheres, todas elas fechadas na cave com a Josefina, onde ele gostava de lhes bater, torturar e violar. Aparentemente, ele disse-lhes que elas eram todas parte de um harém de procriação e que o seu único propósito era dar-lhes filhos. Lovely. Nós nunca recebemos uma explicação tão específica com os motivos do Gum no filme, mas graças ao Hannibal Lecter recebemos informações suficientes. Tanto no livro como no filme, o Gum demonstra sintomas de disforia de género. De acordo com o DSM-5, este termo refere-se a uma coleção de sintomas ligados a uma sensação de incompatibilidade entre o sexo da pessoa, que é determinada à nascença, com o género com que a pessoa se identifica. Esta parte do filme foi bastante criticada ao longo dos anos como uma representação negativa da comunidade trans. No entanto, os criadores do filme deixaram bastante claro que o Gum não é transgênero. O Lecter diz que ele quer ser trans porque é uma forma de escapar à sua identidade, mas que, de acordo com vários diagnósticos que ele recebeu, não é o caso. There's no correlation in the literature between transsexualism and violence. Transsexuals are very passive. Os escritores do filme tentaram ter o máximo de cuidado possível para não piorar a imagem desta comunidade, visto que ela já era bastante marginalizada, mas este tipo de conversas eram inevitáveis. Tendo em conta que o Gum não foi diagnosticado com disforia de género, não lhe foi autorizada a cirurgia de transição, porque aparentemente não é tão acessível quanto os conservadores dão a entender nas redes sociais.
O realizador tentou o seu melhor para deixar este ponto claro, mas sente que podia ter feito um melhor trabalho a passar essa mensagem no ecrã, e acrescenta que, devido ao passado de abuso do Gum, a vida dele acabou por se tornar numa série de tentativas para ser outra pessoa. O Heidnik, no entanto, nunca demonstrou esse problema. Muito pelo contrário, os crimes do Heidnik foram marcados por um pensamento narcisista que o levava a acreditar que ele merecia sexo, crianças e até a vida das mulheres que ele raptava. Eventualmente, uma dessas mulheres morre à fome. Ele não planeava matá-la, mas a morte dele também não lhe fez grande diferença. E podem ter certeza que ele não sentiu qualquer tipo de remorsos. Porquê? Porque ele não as via como pessoas. Então, ele desmembra essa mulher e coza a cabeça dela numa panela. Porquê? Quem sabe. Mas de acordo com algumas pessoas, este monstro adorava torturar as mulheres, e é possível que as tenha forçado a comer a que morreu. Só que algo me diz que isto foram só os jornalistas da altura a tentar sensacionalizar o caso para aumentar audiências, porque não existem provas de canibalismo neste caso, só rumores. Então, mais tarde, uma segunda mulher morre eletrocutada pelo Heidnik porque, supostamente, ela recusou-se a ficar calada e a ficar na cave onde ela pertence. E, ao observá-lo durante todos estes meses, a Josefina começou a entendê-lo melhor. O Heidnik era claramente um homem inseguro e desesperado por controle. Ela começou a pensar em formas de o manipular. E um dia, o Heidnik obriga a ajudá-lo a raptar uma mulher. Com este novo nível de confiança estabelecido, a Josefina faz como lhe é pedido. Pelo menos, por enquanto. Da segunda vez, a Josefina vai com ele até à cidade. Ela até este ponto tem sido a vítima perfeita. Ela fartava-se de o elogiar, fingir que tinha uma ligação, e então o burro deixa a Josefina afastar-se dele. E assim que ela se encontra fora do campo de visão do homem, a Josefina desata a correr até uma cabine telefónica e contacta a polícia. No filme, a Catherine também criou um plano para escapar. Ela atrai o cão do Gum, a Precious, e rapta-a. Porque, apesar de não ter qualquer empatia por outros seres humanos, o Gum tinha uma enorme ligação com a Precious, e a Catherine sabia disso e tirou proveito. Nós nunca chegamos a ver se o plano dela teria sido bem sucedido, visto que este é o momento em que a Clarice os encontra, mas tal como a Josefina, a Catherine arranjou forma de se aproveitar da fraqueza da pessoa que a raptou. Minutos após a chamada da Josefina, a polícia encontrou-se com ela e foram todos até à casa do Heidnik, onde os guardas encontram as outras 3 mulheres algemadas na cave, todas malnutridas e traumatizadas. E não precisaram de muito para encontrar o que sobrava das outras vítimas, visto que haviam partes delas preservadas no congelador. Shoutout para a Josefina, porque sem ela é provável que nenhuma das outras mulheres teria saído daquela cave com vida. Com isto, o Heidnik foi preso e a comunidade não conseguia acreditar que um membro da igreja seria capaz deste tipo de coisas. I don't know, se calhar não era tão comum na altura padres cometerem atos horríveis deste género. No final, este monstro foi condenado por 2 acusações de homicídio em primeiro grau, 6 acusações de rapto, 5 acusações de violação e 4 acusações de agressão agravada. No filme, o Gum recebe um fim mais cinemático. A Clarice dá-lhe um tiro no peito e liberta a Catherine. Um raro final feliz no universo do terror cinematográfico. Se bem que, depois de ouvir a história da Josefina, eu kinda que gostava de ter visto uma representação mais fiel, com a Catherine a tentar fazer o mesmo que a Josefina fez. Mas, still, da primeira vez que eu vi o filme, eu não esperava que a Catherine sobrevivesse sequer, portanto, foi uma agradável surpresa. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Este filme mudou por completo o rumo dos filmes de terror, e por isso ficará para sempre marcado como um must-watch de qualquer fã de terror ou true crime. Obrigado mais uma vez por se juntarem a mim esta semana. Eu adorei escrever este episódio e investigar os crimes reais por trás do filme. Nem todos os filmes são baseados em crimes reais, mas eu gostava de fazer mais episódios deste género. São episódios como este que me fazem questionar o mestrado que eu quero tirar no futuro, porque, apesar de não ser o motivo que me levou a estudar psicologia, eu adoro psicologia forense. Já para não falar que o Silence of the Lambs é um dos meus filmes de terror favoritos. O filme recebeu 2 sequelas e uma prequela.
A primeira sequela tem um dos meus momentos cinematográficos favoritos, em que o Lecter cozinha o cérebro de um homem enquanto ele ainda está vivo e dá-lhe o próprio cérebro de comer, portanto recomendo. Quanto aos outros dois, não sou o maior fã na realidade. Para além dos filmes, a Clarice e o Lecter também receberam uma série cada um, que eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de ver, mas daquilo que eu sei, a série Hannibal é uma prequela e a série Clarice é uma sequela ao filme original. Portanto, parece bastante interessante e está na minha lista e eventualmente hei de ver. Se gostaram deste episódio, eu peço-vos que interajam com a plataforma em que me estão a ouvir e partilhem com os vossos amigos para ajudar o Psycho Approved a crescer. Eu volto para a semana com a análise da franchise The Strangers, que irá receber uma sequela ainda este mês. Portanto, se têm interesse em ir ver os Strangers Chapter 1 aos cinemas, por que não ouvir o episódio da próxima semana para uma recapitulação rápida dos filmes anteriores e uma conversa sobre os eventos reais que os inspiraram? Obrigado por me ouvirem, and this message was Psycho Approved. Oh, and Senator, just one more thing. Love your suit.